Eu E acho ótimo aí, essa ideia. senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Por Mais Simples Que Seja, dessa vez em versão web, né, onde a gente vai estar trazendo conteúdo para vocês de maneira interessante e legal para que a gente possa discutir aqui na plataforma do YouTube. Os cortes vão ser divulgados e distribuídos lá no nosso Instagram, que é também Por Mais Simples Que Seja, então sintam-se à vontade para interagir com a gente da melhor maneira que vocês acharem. E hoje, eu, Fernando Pinto, estou aqui acompanhado da maravilhosa Larissa Barroso e da incrível Mariana Borges. Meninas, por favor, se apresentem. Vamos por ordem alfabética, Larissa. Bom, eu me chamo Larissa Barroso, sou psicóloga, sou publicitária também, com minha primeira formação, mas estou aqui, né, num outro país, vivendo um outro mundo, me reunindo pela internet para falar sobre psicologia e sobre os meus estudos maiores são sobre o feminino, mas a gente se reúne aqui para falar de vez em quando, dá uma viajada aí sobre psicologia, sobre saúde mental. E eu sou Mariana, gente, também sou psicóloga, sou arte-terapeuta em formação, sou psicoterapeuta de orientação junguiana, né, e fazendo minha formação em arte-terapia. Como a Larissa também, a psicologia é minha segunda formação, eu sou turismóloga, então viajar também, aquelas, né. Mas, assim, adoro estar com o Fernando e com a Larissa para a gente conversar muito sobre psicologia e desmistificar muitas coisas sobre a psicologia. Então, estou adorando aqui esse espaço para a gente trazer esse debate. Massa, 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 massa. E a ideia daqui é a gente poder trazer formas saudáveis de viver a vida. Como é que a gente pode viver a vida de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais legal, também valorizando todos os conteúdos mentais que a gente pode incluir, né, dentro desse cenário. A saúde mental é uma coisa que a gente gosta muito de falar, tanto que somos psicólogos, e para além disso, a gente tem diferentes visões pensando sobre essa saúde. As meninas falam sobre sororidade, falam sobre os diversos caminhos da feminilidade como uma forma de ascensão, e eu falo da psicologia positiva, para complementar esses assuntos de uma maneira interessante. E como vocês sabem, aqui no Por Mais Simples Que Seja, o principal tema é a gente poder pensar em como é que a gente pode florescer e crescer na nossa vida da mais diferente forma possível, até mesmo nos momentos que a gente pode considerar difícil a gente florescer ou a gente crescer, né? O nosso desenvolvimento, a nossa resiliência, eles podem ser utilizados de diferentes formas, a ponto da gente poder aproveitar as coisas de uma maneira diferente. Então, trazer perspectiva, fazer o uso da perspectiva, fazer o uso do humor, entre outras forças de caráter, pode ser importante para que você possa superar as adversidades que você enfrenta hoje, ou até mesmo evoluir na sua vida apesar das dificuldades, né? Que muitas vezes quando a gente ouve algum diagnóstico de depressão, ansiedade, etc., a gente se estagna dentro daquele cenário e fica... esse cenário tem muito a ver comigo. Eu acho que agora eu posso usar isso daqui como uma muleta. Como pessoas que chegam, nem procuraram um diagnóstico específico, né? Nem procuraram ser diagnosticados com TDAH, mas faz o teste na internet. Veja se você tem TDAH. Aí a pessoa já chega para o psicólogo, eu tenho TDAH. Aí, tá, você tem o laudo? Aí a pessoa, não, mas é porque eu fiz o teste na página da Contigo e estava tudo lá. Contigo, nem existe mais essa revista. Mas, enfim, você fazia isso e você Acabou já de se enquadra. entregar a sua idade. Acabou de entregar a idade. Eu não tenho problema com os meus 36. Mas, porém, entretanto, todavia, fica complicado porque algumas pessoas nesse chat se lembraram também dessa revista. Então, sim, não vou negar, já vou entregar a idade de todo mundo. Fizeram um teste da Capricho também, para saber será se ele gosta de mim ou não. Vou nem negar. Gente, o que vocês viram, vocês veem hoje de teste na internet, a gente fazia na revista, era tudo analógico. Então a gente comprava a revista, sentava ali, tipo, às vezes, principalmente se você fosse liso,
era uma revista e todo mundo colocando o resultado no seu caderno. Aí Exatamente. confirmava o gabarito Exatamente. no final. Então, você era meio que obrigado a interagir em grupo, sem o benefício da internet. Todo mundo se juntava para fazer os Tem testes. sigilo da internet. Era bem isso. Ô, Mas época comédia, gente, meu Deus do céu. sim, sim. Mas quando a gente faz essas avaliações, né, na internet, e algumas não, grande parte dessas avaliações não tem nenhum respaldo científico, elas dão para você uma informação, às vezes tão genérica, que mesmo que você responda poucas coisas, você vai se enquadrar em algum perfil. E Sim. quando você se enrijece nesse perfil, você começa sem querer, ou então até querendo, utilizar aquilo ali como muleta, de tipo, eu tenho isso daqui que a revista me falou. Se eu tenho isso daqui, todos aqueles sintomas que estão ali eu tenho, ou eu posso Uhum. ter. E começa a tornar a sua vida um pouco mais frustrante, porque quando você consegue ver uma coisa e você identifica aquilo, eu estou sentindo isso por causa desse perfil que eu faço parte. Então Sim, agora é justificável. Não há sim. uma reflexão nem nada, mas uma justificativa para poder repetir o ato ou então repetir o comportamento. O que é que vocês acham? Sim, é bem complexo. Inclusive, outro dia eu compartilhei com as meninas, com a Larissa também, um teste do ursinho Pooh que tem na internet. E aí você faz um teste, né? O nível que a gente vai ver, e como que a gente precisa ter cuidado e alertar para isso, né? Teste do ursinho Pooh, você faz eles fizeram com base em diagnóstico cada personagem do ursinho Pooh. E aí você faz o teste, o meu deu 67% de toque, não sei quantos por cento de depressão. Então, assim, olha o material que está disponível na internet e como que a gente precisa ter cuidado com essa questão de diagnóstico, a gente precisa passar por uma avaliação profissional e até mesmo pós-diagnóstico, acho que é importante colocar que você não é um diagnóstico, você é muito mais do que um diagnóstico, né? Então, acho que para mim, fica muito forte isso. Você, mesmo caso você tenha um diagnóstico TDAH feito por um profissional com um laudo, você é muito mais do que esse diagnóstico. E cada pessoa vai ter uma vivência a partir desse diagnóstico, né? Podem ter traços em comum, mas cada um vai vivenciar, por exemplo, o TDAH de uma forma. Então, acho importante essa reflexão que você está fazendo, Fernando. E cada um também, tipo, as estratégias utilizadas para cada diagnóstico vai servir para cada pessoa, né? Porque, sim, é ótimo você ver por aí dicas, conselhos, conversar com outras pessoas que tenham, conhecer pessoas que tenham o mesmo diagnóstico que você, e daí ensaiar coisas. Mas, ao mesmo tempo, é complicado, porque as pessoas acham que aquilo ali é a solução, e quando não funciona, elas dizem, não, mas por que não funciona? Então, o problema é comigo, sendo que não é, porque você é um ser singular, e aquela estratégia pode não funcionar para você. Tipo, pode ser que para o fulano meter um alarme e funcione para ele se organizar como uma pessoa com TDAH, para outra pode ser que não. Sim, importante É bem isso. legal tu trazer isso, que tipo, cada pessoa tem a sua maneira de construir a vida. E se ela não der atenção a isso, todas as coisas vão caindo por terra. Então, às vezes chega aquele coach ou aquela pessoa que é considerada uma autoridade dentro de um tema, ela vai apresentar um método que serviu para ela e não especificamente vai servir para você. E você se esforça dentro daquele método, você faz tudo como deveria ser, mas você às vezes não tem o carisma que aquela pessoa tem, você não tem a desenvoltura que aquela pessoa tem, e você se esquece disso. Porque, não, o método foi feito para funcionar. Se o método não está funcionando comigo, eu estou errado. Isso gera uma roda gigante de um grande loop, melhor dizendo, de culpa. Sim. E a culpa, ela gera muita gente desinformada, ela gera muita gente alienada e gera um sofrimento que causa muita coisa. E eu acho que esse é um dos grandes movimentos do tempo de hoje. A gente assiste muita coisa e muitas vezes a gente se esquece que para aquelas pessoas chegarem àquele lugar, elas precisaram viver as experiências delas. E a gente desvaloriza a nossa experiência para viver a experiência do outro.
Sim, sim. E eu acho que, principalmente, o alerta, gente, cuidado com soluções mágicas para problemas extremamente complexos, assim. Existe, só o que existe aí, a gente vendendo soluções mágicas, receitas de bolo, para resolver questões que, às vezes, muitas vezes, você vai precisar passar por um processo de terapia, processo da terapia, para você ver o que faz sentido para você e você encontrar a solução. Não pegar uma receita de bolo generalizada, como se fosse uma receita de bolo, e aplicar, como o Fernando disse, né, não conseguir aí se sentir culpado e entrar num ciclo de adoecimento, né? Então, assim, muito cuidado com soluções mágicas, práticas e fáceis de resolução de problemas complexos, que nós humanos somos muito complexos para soluções mágicas, e 4 passos, e 5 passos, e 10 passos, a gente é muito mais do que isso, gente. Vamos ligar nossas antenas aí de alerta, né? Tem um ponto que é meio não, é bastante difícil dentro desse cenário, que é quando a gente começa a compreender a nossa existência e a gente começa a ver onde a gente está. E, tipo, uma das frases que eu estava vendo, a gente pode estar no fundo do poço, mas o poço não tem tampa. Ok, mas se você estiver olhando para o fundo do poço, ele tem tampa, e a tampa é onde você está. Então, tipo assim, a sua perspectiva, ela é muito importante para compreender como você está e onde você está. Então, muitas pessoas, elas conseguem receber o diagnóstico pela internet, conseguem procurar métodos mágicos, conseguem pensar em todas essas coisas que vão gerando ansiedade também e vão preparando a pessoa para uma realidade que nem sempre é a dela, né? Que a gente tem aspectos sociais, a gente tem aspectos culturais que influenciam também como essas coisas funcionam. E ao perceber isso, a pessoa olha para si, olha ao redor e vê, caramba, eu tô sozinha, caramba, eu tô sofrendo, caramba, o que é que vai ser de mim amanhã, né? E é nesse momento onde as pessoas passam por grandes dificuldades ou até mesmo surtam, é que elas vão parar para pensar, eu acho que agora eu preciso de um psicólogo. E isso é uma questão que é muito complexa, gente, porque é como você perceber uma ferida no seu corpo. Normalmente, quando a gente tem uma ferida pequena, a gente até se arrisca, às vezes, a tirar a casquinha daquela ferida. E ela vai aumentando, vai crescendo de volume, vai inflamando. Se ela tiver uma infecção, piora muito o quadro. Aí você vai precisar ir ao médico e tudo mais. Agora, quando uma ferida já é grande, a gente visivelmente percebe aquela ferida e já corre para o médico. A grande diferença da saúde mental para a saúde física é essa. As mazelas, elas não vão se colocar de uma forma muito explícita, digamos assim. Porque normalmente a nossa atenção é chamada pelo lado de fora da gente. Então, por não ser tão explícito do lado de fora para dentro, a gente tem dificuldade de perceber aquilo que vem de dentro para a gente. Diante dessa dificuldade de percepção, a gente vai se colocar numa situação onde a gente não olha para a ferida, a gente não dá atenção para a ferida, e a ferida continua lá, assim como a ferida pequena, descascando, tendo infecções e etc e tal. Sim. E quando a gente chega lá na frente é que a gente vai ter a seriedade de olhar e, caramba, olha o tamanho disso daqui, agora eu preciso de um profissional. Sim. E esse profissional é o psiquiatra, que vai passar o remédio para você não sentir as dores. Ainda não é o psicólogo. Quando você toma os remédios e ainda assim está passando por dificuldades, aí é que você vai procurar um psicólogo para fazer um tratamento, né? Sim. Sim. Então, é muito complexo a gente falar ainda sobre saúde mental, quando o pretexto de saúde mental, o pretexto não, né? A dificuldade de se procurar saúde mental é dizer alguma coisa do tipo, mas isso é para doido, isso é para quem tem uma doença, isso é para quem tem alguma coisa. Um Quando a diagnóstico. psicologia já ultrapassou muito isso, né? Sim, sim. Hoje, nós três aqui temos diferentes experiências em diferentes áreas, mas quantos clientes a gente já recebeu que passaram do momento de crise ou passaram pela sua dificuldade e hoje eles têm a capacidade de pensar
dentro de uma perspectiva de, ok, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, né? Uhum, Como eu sim. já estou há quase, sei lá, quase 6 anos, se eu não me engano, dentro da clínica, dentro dessas coisas, hoje muitos clientes a gente entra no que eu chamo de modo manutenção, Uhum, que é a sim, gente não trabalhar apenas os problemas, mas, Fernando, hoje eu estou sem nada para fazer, mas eu estava pensando no meu trabalho, eu acho que eu posso melhorar. Pronto, vamos pensar nisso daqui de maneira sim, objetiva, como é que a gente pode construir isso, né? sim. Então, Uhum, a psicoterapia, ela trata as feridas, e ao mesmo tempo ela lhe dá, vamos dizer, o protetor solar, ou ela lhe dá a pomada para caso alguma coisa aconteça, você já tem uma solução prévia para uhum, aquilo. E as pessoas sim. ainda não compreendem isso direito. Vocês têm essa impressão também? Sim, tenho, assim, e aí a gente queria desmistificar isso, né, que a psicologia, ela não é um posto de urgência, emergência, né, você pode buscar psicologia, você pode buscar um atendimento psicológico para diversas questões, para lidar melhor com os imprevistos da vida, porque, gente, imprevisto na vida é só o que tem, lidar com a família, às vezes tem algumas dificuldades ali com a família, que traz uma angústia, traz um sofrimento. Então, a psicologia é muito mais ampla do que só uma questão de um tratamento de uma ferida grave, por exemplo. A gente também pode olhar para isso também, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente pode desempenho melhor no trabalho, enfim, assim, angústias, lidar com colegas de trabalho, lidar no seu relacionamento amoroso, com o parceiro, com a parceira, enfim, são N possibilidades, assim, para você viver de uma forma mais integrada, digamos assim, na psicologia analítica a gente fala muito de uma forma integrada, de acordo com aquilo que faz sentido para você, e não necessariamente por causa de um diagnóstico, assim, você não precisa ter um diagnóstico, né, para buscar um atendimento psicológico, né? Normalmente, quando as pessoas procuram a terapia, é porque a unha encravada, ela já virou, assim, pus, né, aí vai lá e diz assim, socorro, né, vou perder meu dedo. Tá Uhum, errado? Não tá errado. É a melhor forma? Talvez não, né, talvez você poderia ter ido um pouco antes, para não precisar, quem sabe, perder o dedo, para se sim. recuperar disso. Às vezes as pessoas procuram ou porque terminaram. Agora o interessante é isso, né? Tipo, terminou o namoro, tá passando por um luto, é porque elas chegam, mas não é por isso que elas permanecem. Porque quando ela vai abrir aquela dor que ela está passando, ela vai descobrir que ela tem várias dores, várias unhas encravadas que ela não cuidou antes. E aí ela pega e descobre, opa, pera ainda que eu preciso ficar aqui mais um pouco, porque eu achei que era só isso aqui, mas tal hora tem 50 coisas, porque a vida é cheia de BO, né? E aí a Sim, gente vai aprendendo na terapia quais são os BOs que a gente quer administrar, quais são os BOs que a gente quer gerenciar, quais são os que a gente diz, opa, isso aqui não é meu, né? Dá para o coleguinha, ou esse BO sim, aqui eu não tô querendo, né, olhar para ele, eu não quero que faça parte da minha vida. Mas sim. eu também, às vezes, percebo, ultimamente, principalmente, eu não sei se foi depois da pandemia, uma procura muito grande por terapia. E aí, algumas pessoas, eu tenho a sensação de que elas procuram terapia para dar check. E não é porque elas não têm Hum, nada para conversar, mas porque todo mundo está fazendo terapia, eu preciso dizer para alguém que eu estou fazendo terapia. Aí, na verdade, ela não está fazendo, ela está só tá frequentando, frequentando. Sim. que são Isso é uma, duas coisas diferentes. sim, isso é uma diferença importante, né, Larissa? Que a gente conversa muito sobre isso, sobre frequentar, né, terapia e estar em terapia, né? Frequentar, assim, a terapia é muito mais do que você ir toda semana, 50 minutos por semana, né? E principalmente a terapia acontece muito fora da terapia, né? Da sua disposição, da sua abertura para pensar e refletir sobre as questões, perceber o que está te afetando, e só ir ao psicólogo 50 minutos por dia e dar o check, como disse a Larissa, não é fazer terapia. É importante a gente esclarecer essa diferença de fazer, de frequentar e estar em terapia, né? Mas eu acredito, isso que a Larissa disse também, eu vejo muito assim, né? De que tá aqui, tô fazendo terapia,
para dizer para os amigos, não, eu estou em terapia. Mas será que está mesmo, assim? Você está frequentando ou você está mergulhando no seu processo, nas suas dores, nas suas angústias? Não é fácil, mas a gente precisa fazer essa diferenciação, né? Para que as pessoas compreendam. A profundidade da terapia, eu acho um ponto legal, que nós, como terapeutas, nós somos cobrados por essa questão da profundidade da terapia, né? Eu não sei se vocês já passaram por esse movimento, mas, tipo, tem algumas sessões que o cliente traz uma abertura da experiência muito grande e, por meio dessa abertura, ele consegue trazer todo o contexto de, tipo, por onde ele foi, como ele chegou ali, para onde ele quer ir, e isso dá para o terapeuta toda uma série de recursos para a gente poder intervir. Uhum. E às vezes o cliente está muito fechado dentro da dele que não é tão simples assim, ou então é complexo a gente poder chegar no ponto de intervenção. E a gente é muitas vezes cobrado por isso, tipo, ei, hoje tu não me deu aquela cortada da sessão passada, e você fica tipo, e precisa ser cortado toda semana para que você esteja evoluindo dentro do processo. Se você diminuiu, regozije-se, né? Porque, tipo, você conseguiu superar aquela adversidade da semana passada e hoje não tem tanta coisa assim. Então, é bem interessante como o processo terapêutico, ele não é de uma via, ele não é como eu chegar e dizer, olha, faça isso para sua vida. Não é uma fórmula. É a gente entrando dentro de um vaso fervendo, eu saio para um lado, você sai para o outro, eu aprendi com você, você aprendeu comigo, assim como na obra de Nietzsche, eu esqueci agora o nome, só lembro do Zaratustra, mas eu esqueci o resto do título. Mas é bem legal porque se na nossa vida nós temos a oportunidade de sermos aprendizes, né, em todo e qualquer processo, em toda e qualquer relação, a gente se colocando no lugar de aprendiz e o outro se colocando no lugar de aprendiz, o aprendizado é mútuo. Uhum. Então a relação, por meio dos diálogos, por meio da comunicação, elas trazem isso, né? E a gente pode evoluir dessa forma. Sim, com certeza. Agora eu não estou lembrando a frase, mas o Jung fala muito disso, né? De tipo, existe inclusive uma imagem que é bem simbólica, né? Dessa troca, né? Que não é uma via de mão única, né? Existe toda uma troca, o terapeuta e o cliente, né? Então, de que é um processo para os dois, né? Um interfere no outro, né? E quanto que isso é importante, assim, como que isso é construtivo, digamos assim, né? Esqueci agora a frase do Jung, mas o Jung fala muito sobre isso. Ele fala no Prática da Terapia sobre a psique do psicólogo, tá em contato com a psique do paciente, e na verdade é daí que vem a sincronicidade, né, porque vai acontecendo tanto na vida do paciente quanto na vida do psicólogo, para que coisas, né, acabem se alinhando ali para aquele momento terapêutico acontecer, né, porque realmente é um caminho que se faz a dois. E às vezes o paciente ele chega querendo essas coisas, né, essas dicas. Eu queria dicas de o que é que eu vou fazer para a minha vida andar, porque ela tá meio parada, né? Tipo assim, espera ainda, né? A primeira sessão eu não te conheço, né? Vou te dar dicas de como, né? É um caminho que a gente vai fazer junto, a gente precisa, né? Abrir o caminho, botar a pedra para a gente poder andar aqui, ver o que está acontecendo, porque o que faz você caminhar não é a mesma coisa que faz o outro paciente fulaninho caminhar. Então, a gente não aprende na psicologia um passo a passo de como a gente vai fazer o paciente dar certo, não. Se fosse não é um assim, livro de respostas. nem o próprio psiquiatra que estudou medicina, com um conhecimento científico, ele não vai chegar para o paciente e dizer, olha, esse remédio aqui que vai fazer você melhorar. Não. É tipo assim, ele vai dizer, esse remédio aqui serve para tal coisa. Ele avalia você, a sua vida, sua rotina, o que é que você faz, faz uma avaliação e diz,
bom, vamos testar esse remédio aqui. Aí pode ser que funcione para você e não funcione para o cicrano. E é por isso que você não pode pegar o remédio do coleguinha que está com depressão e dizer assim, não, eu experimentei o remédio do meu amigo, deu certo. Porque, enfim, não é bem assim que acontece. Sim, sim, total. E isso que tu tá trazendo é muito legal, porque dos grandes pontos que a gente vive, né? Uma das coisas que faz a gente pensar, a psicoterapia, ela não pode ser levada apenas como urgência ou como emergência, porque assim como a medicação, se você procura um terapeuta quando você está no auge da sua crise, você vai encontrar uma solução, sendo que você vai estar tão fixado naquele problema que a gente vai amenizar a tensão daquele problema. Não exatamente a gente vai estar agindo no problema em si. A gente vai estar amenizando a dor daquele problema para depois a gente poder agir. Então, dentro de processos de plantão psicológico, dentro de processos onde você faz um atendimento mais rápido, né, mais breve, você tem que compreender isso, que tipo, a amenização dos sintomas não significa que você está automaticamente solucionando os sintomas. Porque os sintomas eles podem demandar um período de tempo maior. Às vezes a pessoa sente o alívio, assim como um remédio, e pode largar o tratamento. Então é sempre muito importante. Se você fez um tratamento de psicoterapia pré-focal, dentro de um plantão psicológico e tudo mais, etc., você, uma vez que amenizou os sintomas, compreenda. Dentro da avaliação do terapeuta, eu vou continuar, vou precisar fazer mais terapia, não vou precisar fazer mais terapia, né? Para que você possa compreender também a patologia que lhe assola. E compreender que, tipo assim, foi um episódio e o gatilho foi esse. Beleza, foi solucionado. Assim como eu já tive algumas experiências, na época que eu era estagiário, de a pessoa aparecer com demanda de orientação profissional. E a gente faz o encaminhamento da orientação profissional, 8, 12 sessões, terminou ali o processo, amenizou o problema, amenizou os sintomas da ansiedade e a pessoa saiu com uma escolha resolutiva daquilo dali. Beleza. Terminou esse processo, a pessoa saiu sem problema nenhum. Mas às vezes a pessoa vai para um processo terapêutico por conta de um luto, né, a perda de uma mãe ou alguma coisa do tipo. Em 12 dias a gente não constrói. Infelizmente não tem como a gente fazer isso. Não. E terminou esse processo de amenizar o sofrimento, a gente vai entrar no processo agora de compreender esse luto, compreender a psicologia dessa mãe, compreender tudo aquilo que foi perdido, para que a gente possa tomar novas atitudes dentro do novo espaço que a gente ocupa. Novo espaço no sentido de situação onde a gente se encontra, né? Sim, sim. E você falando, eu fiquei pensando na questão da medicação também, assim, de que o suporte medicamentoso ele é fundamental em muitas situações. A medicação é importante, mas que é muito importante também o acompanhamento paralelo na psiquiatria e na psicologia, porque o remédio, por exemplo, ele não vai te ajudar a manejar situações e imprevistos que acontecem na sua vida. O remédio, isso só a psicoterapia, você com o seu terapeuta vai se dando conta e vai encontrando as suas formas de lidar com os imprevistos, com as dificuldades do trabalho. Então, assim, a medicação pode ser um suporte importantíssimo, mas ela não é a solução. Ela pode amenizar, né, aquela angústia, pode amenizar a ansiedade, por exemplo, mas a psicoterapia que vai te ajudar a encontrar o seu próprio caminho, não existem também, a psicoterapia não vai te dar um caminho, você vai encontrar o seu caminho para lidar com a ansiedade, para lidar com o seu trabalho, para lidar com os filhos, com o relacionamento, enfim. E aí a diferença entre essa questão da psiquiatria e da psicologia, que é importante a gente trazer, né, de que é importante, mas espera aí, né, vamos pensar num acompanhamento paralelo, né? Porque o medicamento não resolve toda a sua vida, de forma alguma. Né? Tem um ponto legal da gente pensar no medicamento, que é o quê? Ele age em cima do sintoma. O medicamento ele vai fazer isso. Então, eu tô com dor no joelho. Eu vou tomar um remédio para passar a dor do meu joelho. Show de bola. Passou a dor do joelho.
continuo com sobrepeso, continuo fazendo exercício de forma errada, continuo fazendo toda uma série de problemas, mas a dor passou. Sim. Então, quando a gente cessa a dor, não significa que o sofrimento deixou de existir. Não Sim. significa que a gente está agindo em prol da melhora daquele sofrimento. Significa que a dor passou. Sim. Então, compreender esse movimento da medicação é extremamente importante para a gente poder compreender como é que funciona o tratamento. Eu estou com dor no joelho, tomei o remédio, não vou precisar de gesso, mas eu vou precisar procurar um fisioterapeuta. Sim. Se eu estou com problema gastrointestinal, digamos assim, etc e tal, vou poder tomar o remédio? Vou, mas eu vou ter que mudar minha alimentação para poder fazer esse tipo de tratamento. Vou ter que procurar um nutricionista. Então, nós temos a medicina como uma coisa muito importante. Agora, ao mesmo tempo que ela é muito importante, a gente tem várias áreas complementares que vão fazer com que a medicina traga outros resultados mais benéficos. A gente tem a nutrição, fisioterapia, psicologia e as diversas outras áreas que são complementares à saúde. Então a gente não pode se esquecer desse ponto. Sim. E esse joelho doendo, é importante a gente encarar isso como um alerta, né? E aí você suprimindo, assim, sufocando, digamos assim, essa dor do joelho, você está deixando de olhar para o que realmente está acontecendo. O joelho é uma sinalização. Peraí, por que esse joelho está doendo? E aí a gente vai, e por isso que é importante, né? E muitas vezes a medicação é fundamental, mas ela pode estar tamponando alguma coisa que você está precisando olhar e cuidar, né? É bem isso que você dizendo, Fernanda, eu fiquei pensando muito nisso, né? Para a gente tomar esse cuidado, para que está tamponando aí que eu não estou cuidando, que mais para frente pode até se agravar, né? Exatamente, é tirar o foco apenas do problema, para a gente poder compreender a situação e agir de forma a solucionar aquela complexidade inteira. Porque quando a gente está passando por um problema, a gente afunila. A gente literalmente afunila. Tipo assim, qualquer coisa que você chegue na sua vida, eu tenho uma prova daqui a uma semana. Uma vez que a ansiedade bateu, você vai parar, vai começar a tentar consumir o máximo de conteúdo que você pode no mínimo de tempo possível. Beleza, isso é plausível? É, mas nem sempre você vai ter a disponibilidade para ler ou a facilidade para ler e compreender as coisas. E quanto mais você vai ficando ansioso por causa dessa situação que você se colocou, pior fica o resultado. Então, tipo assim, você poder dar atenção a uma problemática muda a forma de você interagir com aquilo. É só você aceitar e compreender aquilo que você faz. E outra coisa é, né, arcar com resultados também não é uma coisa muito simples. Porque quando a gente começa a olhar para as coisas, e caramba, eu tinha tudo isso daqui programado, olha meu dashboard não, qual é o nome daquela planilhazinha bonitinha que todo mundo agora compra e faz bonito? É o planner? Planner. Tipo, a galera chega com um planner assim maravilhoso, com um monte de coisa, e você fica olhando para aquilo dali aí, meu Deus, tem um monte de tarefa aí. Amanhã a pessoa vai estar se remoendo por causa do tanto de tarefas que ela não conseguiu fazer. E, tipo, o planner é bom? É, mas o planner sem maleabilidade é adoecedor demais. Então, tipo, é sempre muito importante você compreender isso. Como é que você lida com as suas ferramentas? Quais as ferramentas que você utiliza, não utiliza? Quais as ferramentas que você vai deixar de lado e etc. Isso a gente não trabalha exatamente na urgência ou na emergência psicológica. Isso a gente só trabalha no processo. E isso você pode perceber com antecedência. Como, por exemplo, questionar, poxa, por que eu coloco essa tarefa no meu planner todo dia, todo mês, e eu não consigo fazer ela meses? E eu ainda estou carregando a culpa desses meses todos aqui. Então, sempre é bom a gente poder levar essa reflexão e, mais do que isso, a gente ter essa discussão com uma pessoa que possa nos ouvir, né? Possa acolher o nosso sofrimento. Para vocês que estão ouvindo a gente, foi bem legal a gente estar falando um pouco antes aqui da sessão, porque com esse tópico que eu estou falando do sentir-se ouvido, sentir-se acompanhado, compreendido pelo outro, a gente vinha falando sobre que filme a gente poderia falar um pouco nisso. E a gente escolheu Amor Sem Escalas, que é um filme que vai chegar exatamente nesse ponto. Que o personagem do George Clooney, ele
se aproxima das pessoas, ele ouve as pessoas, ele acolhe as pessoas, mas ele demite as pessoas. Já uma outra personagem, que é, se eu não me engano, da Anna Kendrick, que é alguma coisa do tipo, quando ela chega, ela vai entrando com a proposta de ser mais rápida e fazer online. Ou seja, a gente tem o distanciamento humano, que a gente tem as sequelas disso até hoje por conta da pandemia, e nesse distanciamento humano, a frieza de estar distante e ser apresentado por uma máquina, né? E uma das situações onde a própria personagem se sente muito mal pelo que ela está fazendo é que no início ela defende muito bem o trabalho dela com unhas e dentes. Mas ao ver a primeira repercussão das demissões que ela fez online, sem seguindo um roteiro profissional, né? Aqueles roteiros que a gente acabou de criticar também, um método, e ver que aquilo dali resultou num suicídio de uma pessoa que avisou para ela que iria se suicidar e ela desacreditou, isso faz com que ela tenha um sofrimento muito grande dentro do ambiente de trabalho. Então, quando a gente perde essa sensibilidade de compreender o problema, de tatear o problema, a gente também perde a nossa capacidade de ser humano e sentir as coisas, viver aquilo que faz sentido para a gente e se aproximar de uma vida boa. Entenda, eu não estou falando aqui vida boa, vida com muitas coisas ou cheia de dinheiro. Vida boa, para mim, é uma vida onde eu possa olhar para minha esposa e, pô, vamos aproveitar hoje. Beleza, vamos botar Tati Girl no DVD e vamos dançar forró junto ali na sala, entendeu? Então, a gente não precisa de muito para viver uma vida boa. A gente precisa de autoconhecimento para viver uma vida boa. Sim, aquilo que faz sentido para vocês, né? Aquilo que vocês gostam de dançar Tati Girl, e é isso. Né? E a gente às vezes fica muito capturado por essa questão do capitalismo, né? E aí não, vida boa é só mansão, né? A gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, né, gente? Tem que ser o que faz sentido para cada um de nós, né? Não o que estão dizendo para a gente. Mais uma vez, as receitas. Vida boa não é o que está aí no Instagram, não. Vida boa que faz sentido para você, né? O que você gosta de fazer. Se for dançar Tati Girl na sala, dança Tati Girl na sala. Tá doido? Na hora que começa, porque eles dizem que sou louca. Tá doido? Falou chinela, só no arrasta-pé. Mas é isso. Né? E temos um corte, não é mesmo? Para frescar com o Fernando depois na rede social. Temos. Mas, enfim, Fernando falando aí sobre você se sentir acolhido e tudo, e aí as pessoas podem pensar, mas eu me sinto ouvida e acolhida pelo fulano que é meu amigo. Ótimo, né, que você tem o fulano que é seu amigo, mas existem, como diria Selton Mello, né, existem coisas que a gente fala com os amigos, conversa de boteco, e existem coisas que a gente fala na terapia, porque nem tudo a gente vai falar para o amigo, e às vezes o amigo, ele te conhece e ele vai te fazer, ok, te enxergar as coisas de uma outra perspectiva, mas mesmo assim é a perspectiva dele e a que ele te conhece. O terapeuta, ele vai te mostrar uma perspectiva bem mais diferente, bem direcionada para você a partir do momento que ele está ali, porque a gente trabalha com a escuta, né, com a fala da pessoa, né, que a experiência de vida dela, aquilo que ela está trazendo, numa tentativa aí, né, bem fenomenológica de suspender os a priori, um pouco difícil, a gente tenta, mas assim, né, amizade e terapia são duas coisas diferentes, né? Sim. Não são a mesma coisa. O terapeuta, ele não é teu amigo, ele não tá ali, né, nesse papel. O teu amigo vai fazer um papel, o terapeuta vai fazer outro. Sim. E aproveitando esse assunto, vamos entrar numa outra coisa que gera muita confusão também, de que, gente, terapia é diferente de terapêutico, né? A sua academia é terapêutica. Terapia é uma sessão em que você vai estar com um profissional que estudou no mínimo 5 anos, né?
ali te escutando, você vai estar se escutando, garantido ali fechado num local, com sigilo, preservado todo esse sigilo. E a terapia é isso, assim, quando você tem um profissional para te escutar, para te acolher, né, para vocês dialogarem ali e te ajudar e caminhar com você nesse processo, né? Academia não é terapia, CrossFit não é terapia, é terapêutico. Teatro é terapêutico, né? E várias coisas são terapêuticas. Série é terapêuticas, né? E não são duas coisas que se excluem, não, pelo contrário, elas se complementam. Mas eu acho importante trazer, assim como essa questão dos amigos, trazer esse equívoco que hoje em dia eu vejo muito comum, o pessoal tá no CrossFit, minha terapia de todo dia. Não, gente, vamos lá, né? Terapia é uma coisa, terapêutico é outra coisa, né? Mas que o terapêutico tem muito a contribuir para a terapia, para o seu processo psicoterapêutico, né? As atividades, vamos chamar assim de atividades terapêuticas, né? Que é andar de bicicleta, ir para o CrossFit, assistir uma série, encontrar com os amigos, tudo isso são atividades terapêuticas, vamos nomear assim, e a sua terapia é um outro processo, com um profissional formado em psicologia, outra Na verdade, é a terapia que vai fazer você descobrir o que é terapêutico para você. Né? Exatamente, é esse o ponto. Porque assim, isso aqui para mim é terapêutico, fulano, vai lá fazer, pode ser que dizer não, para mim é muito terapêutico fazer CrossFit, e a outra pessoa, ela sai de lá querendo matar alguém. Então, não é terapêutico, se você não sai de lá, né, minimamente assim, feliz, satisfeito, ok, fiz um exercício aqui, foi ótimo, tô bem comigo. Não, e aí a terapia vai te ajudar a entender o que é terapêutico para você, o que é autocuidado, quais são as dicas que tem aí na internet que servem para a sua vida, né? Sim. Porque também tem essa coisa, né? Que hoje tudo é terapêutico e autocuidado, só que autocuidado é assim, para mim pode ser autocuidado eu simplesmente dizer, não, 10 horas da noite não trabalho mais, fecho meu computador. Para mim pode ser um grande autocuidado. Que para você pode não ser nada. Sim, autocuidado, por exemplo, maquiagem. Eu não gosto de maquiagem. Então, para mim, não é um movimento de autocuidado. Eu não gosto, eu não tenho paciência. E tudo bem por isso. E aí, na terapia, você vai descobrindo, e muitas vezes, principalmente para nós, mulheres, assim, eu digo isso de conhecimento de causa, a gente vai tirando alguns fardos, porque para as mulheres existem muitos protocolos de como ser mulher. E na terapia a gente vai se dando conta disso, de que, tudo bem eu não querer me maquiar, não gosto, gente. Ué, toda mulher tem que se maquiar. Detesto salto, detesto, não gosto. E tudo bem. Ai, mas tem Mariana, todo um você não é protocolo. Eu que concordar vaidosa? com a Mari. Tudo isso é um saco, eu concordo. Não tem quem faça usar um salto, nem botar maquiagem. Bate aqui, Mari. Bate. Mas é isso, e na terapia você vai se livrando desses fardos sociais, principalmente essas imposições para as mulheres, por exemplo, estou fazendo aqui um recorte de gênero a partir das mulheres, e vai vendo, não, eu gosto de maquiar mesmo. Ok, então se maqueia. Eu não gosto de me maquiar. E eu não vou me sentir a pior mulher do mundo, ou menos mulher, porque eu não me maqueio. Então, ou menos vaidosa. Não, ou porque menos você vaidosa. não usa salto, você não se maqueia, então você não é vaidosa. Quem não disse, é vaidosa? Quem disse, né? Então, na terapia você vai se livrando dessas convenções sociais, desses padrões que são estabelecidos, e vai vendo que vai fazendo sentido para você, e vai tirando todo esse peso, né? Do que é ser mulher. Não, ser mulher é muito mais do que estar toda semana no salão, estar se maquiando direto. Não, é muito mais do que isso. Então, é importante, a terapia ajuda também nesse processo, né, de você ir se dando conta de todas essas questões. Eu achei maravilhoso esse momento, podem continuar aqui, são temas que eu não conheço, assim. O máximo que eu posso falar dessas coisas todas é, eu acompanho muito a Bia nesse sofrimento e nessas expectativas todas também. Sim. Mas eu não consigo abraçar a totalidade disso, né?
às vezes a gente conversando sobre as pressões do, você tá com 30 anos e não tem filho, aí tipo, fuck. Muito. Aí agora que a gente teve a nossa bebê, inclusive se vocês ouviram, eu não vou pedir desculpa porque é o choro mais lindo de papai pedindo mamadeira. E assim, uma das coisas que a gente vem sofrendo muito são várias mães, avós, etc e tal, chegando, trazendo as metodologias e ela chega para mim, eu tô sobrecarregada, manda tudo para um lugar bem distante, etc. Sim. Vou manter o decoro aqui. Sim. As meninas sabem como eu sou, já teria falado algum palavrão. Já, com certeza, gente. Mas, tipo, é bem forte essa cultura, né? Tipo, ao mesmo tempo que existe uma cultura muito de apoio feminino, existe também uma cobrança muito grande dentro da cultura feminina. Sim, sim. E a questão da culpa parece que permeia muito isso, né? E Permeia muito a história das mulheres. Permeia muito a história das mulheres. E essa questão da cobrança, tipo, né? É sempre uma cobrança constante, né? Primeiro é de estar em um relacionamento. E se a gente pensar, ontem mesmo, Dia dos Namorados, né? Gente, eu estou num relacionamento, assim, longo, de muito tempo, um relacionamento estável, maravilhoso. E eu ontem me enfadei com as postagens. Tipo assim, porque acaba que traz uma questão de que, tipo, por exemplo, as mulheres, por exemplo, são muito cobradas para estar em um relacionamento. Aí eu fiquei refletindo ontem sobre isso, né? De que, tipo, tem toda essa pressão social, que as mulheres não podem estar sozinhas e tal. E o quanto que isso vulnerabiliza as mulheres, porque aí elas, às vezes, se colocam num relacionamento e aí eu tava pensando em 3 níveis de que ela pode se colocar num relacionamento. Ela pode se colocar num relacionamento, tipo, sem sentido mesmo, que não faz o mínimo sentido para ela estar ali, mas para ela não estar sozinha, ela tá, né? Aí pode ir agravando, ela pode estar num relacionamento tóxico, que deixa ela ansiosa, que traz uma questão de um sofrimento, ou ela pode estar num relacionamento abusivo mesmo, violento, que está colocando a vida em risco, por conta de toda essa pressão social que a mulher sofre para estar acompanhada, estar em um relacionamento. Aí quando ela consegue, aí ela casa, aí ela pressão para ter filho. Aí quando é um filho, é para ter o segundo, né? E se ela não trabalha, mas você vai ficar só cuidando dos filhos, não vai trabalhar? Como assim? Ou seja, a culpa, é isso que você falou, Fernando, está muito presente na vida das mulheres. As mães, eu vejo muita intromissão na vida das mães. Eu não sou mãe ainda, mas assim, todo mundo dá pitaco. Não pode botar essa menina assim, não. Essa menina tem que ficar assim. Não, mas essa menina tem que ficar meia hora virada de... Cada uma tem uma receita para passar e para interferir nessa forma de maternar dessas mães. E aí essa mãe, às vezes, está assim, gente, pelo amor de Deus, para de dar pitaco, deixa eu maternar do meu jeito, né? E aí a gente tem que trabalhar muito isso na terapia com as mulheres, né? Porque é muito... E aí, mais uma vez, mostra que, olha aí, gente, tá vendo como a terapia é muito mais o dia a dia, não precisa ter um transtorno, um diagnóstico, né? Olha aí como a gente está abordando diversos temas que vão para a terapia, que trazem angústia do dia a dia. Falou de vários pontos críticos, né, digamos assim, que fazem pessoas buscar terapia. A maternidade, com certeza, é uma delas também. Mas aí fica aquele questionamento, né? Tipo, e quando é que eu vou procurar? E aí, você tem a resposta? Quem tem uma resposta? Existe tempo certo para procurar terapia, Fernando? Claro que não. Tipo, o tempo certo de procurar terapia eu quero melhorar a minha vida, mas eu sinto que eu tenho alguma limitação. Uma vez que você conseguiu encontrar isso, você pode procurar terapia, brother. Tipo, vai de boa, vai tranquilo. Eu sou muito fã, se eu não me engano, é do Vygotsky. Eu sempre fico me perguntando, mas é o Vygotsky, quase total certeza. Desde que eu ouvi falar pela primeira vez, zona de desenvolvimento proximal, eu tive uma outra compreensão do olhar humano. Porque eu começo a entender como as pessoas lidam com a zona de desenvolvimento proximal. Que é o quê? A pessoa chegou no limite do aprendizado dela, ela tem 2 grandes opções. Ou ela é humilde e pede ajuda, ou ela dá mal até ela começar a se envolver de alguma forma, porque alguém teve pena ou alguma outra coisa do tipo. Porque a zona de desenvolvimento proximal é o limite até onde você chega dentro do seu aprendizado, sendo autodidata ou dentro das suas experiências.
E para ultrapassar aquilo dali, você tem que comprar um curso, tem que fazer alguma outra coisa, etc e tal. E as pessoas não têm consciência mais do que a ajuda. Tipo, a ajuda, você só pode pedir ajuda quando você está em uma situação crítica ou desesperadora. E não é assim. A gente pede ajuda em coisas simples do dia a dia. Uma das coisas que eu trabalho aqui em casa, e tipo, graças à terapia eu pude compreender, é se minha mãe lava a louça, beleza, minha mãe lavou a louça. Isso é uma ajuda que ela tá me dando porque eu tenho mais tempo para fazer outras coisas. Se você não consegue perceber ou ser grato diante das coisas que os outros fazem, meu querido, você está fadado a se tornar uma pessoa ruim na vida. Uma pessoa que tem o costume de utilizar as pessoas. Porque se você não consegue fazer algo porque os outros fazem, é porque você se prova incompetente para as outras pessoas de alguma forma. Então é sempre muito importante você fazer as coisas e mostrar, eu posso, você me ajudar me possibilita outras coisas, mas eu posso fazer isso. Isso está muito ligado à autorresponsabilidade, que é um termo que a gente não ouve muito e também está ligado à autoestima. Quando a gente tem a autorresponsabilidade, a gente começa a olhar que, tipo, eu não lavar aquele prato para que outra pessoa lave é o motivo de eu agradecer. Não é obrigação da outra pessoa, é uma coisa que eu posso agradecer, porque aquilo ali otimiza a minha vida em diferentes estalos e tal. Mas, voltando para a pergunta inicial, a gente precisa, né, conhecer os benefícios da terapia para a gente poder saber que a gente, dentro da sociedade onde a gente está, a gente não aprende muito sobre gratidão, a gente não aprende muito sobre perspectiva, tudo. A gente olha 10 pessoas diferentes falando que podem melhorar a nossa vida. A gente acredita em 10 formas de melhorar a nossa vida com diferentes pessoas. Mas a gente não consegue acreditar que a gente consegue criar o nosso método de viver uma vida boa. Sim. Isso é muito interessante. Tipo, o que vem de fora a gente adiciona como perspectiva, mas o que vem de dentro, tá. Sim. Não soluciona. Verdade. Então, são papos assim que a gente pode ter na terapia e começar a entender, putz, esse tipo de adaptação aqui pode ser legal ou não. Como é que eu posso fazer isso daqui? Né? Sim. É muito um processo individual. Uma coisa que eu queria adicionar, né, nessa questão do terapêutico e tal, o que eu acho muito massa é que, tipo, o que é terapêutico pra galera, as pessoas tendem a valorizar muito. Agora, conhecer as terapias não é uma coisa muito fácil. Por quê? Porque as terapias, elas demandam aquilo que a gente não está acostumado a fazer. Musicoterapia, a gente vai ouvir. Terapia dos aromas, a gente vai cheirar. A musculação, a gente está fazendo de maneira terapêutica, mas o tanto de coisa que a gente está fazendo. A gente está usando a visão para controlar o movimento, a gente está utilizando o tato para controlar o movimento, todas essas coisas estão rolando ao mesmo tempo e a gente está tipo, caramba, brother, agora eu tô podendo dar atenção para mim. E regularmente, esse é um dos únicos momentos do dia que essas pessoas que falam, minha terapia é isso daqui. É o único momento que elas têm isso. Sim. Aí é bem incrível você chegar para essa pessoa, tá, musculação é massa, você gosta e tal, mas dentro da academia, quais foram as coisas que você já fez? E a pessoa olhar para você, não, só musculação mesmo. E as outras atividades físicas que tem aqui na academia, você já explorou? Aí a pessoa, não, só musculação mesmo. E é bem interessante a gente ver isso, que tipo, na terapia eu voltei a natação primeiro. Depois que eu voltei à natação, voltei para a dança. Depois que eu voltei para a dança, eu tive que voltar para a musculação porque eu ia perder o joelho se eu não malhasse. Então, tipo, hoje eu tenho uma rotina onde eu faço 2 coisas que eu gosto e uma coisa que eu não gosto no meio. Para que eu possa ter uma vivência melhor das minhas práticas. Sim. Então, é terapêutico? Tudo é terapêutico. Mentira. A musculação não é terapêutica, é sofrimento apenas para pagar os erros da minha vida, né? De sobrepeso. Mas a natação e a dança, elas são 2 atividades que eu faço na academia que são terapêuticas também.
São onde eu faço meu convívio social, é onde eu me concentro para me preparar para sessões e várias outras coisas do tipo. Então, você olhar como é terapêutico também é muito importante para que você possa desenvolver as suas atividades de uma maneira legal, de uma maneira sentida, né? Sim, sim. E eu achei interessante isso que você disse, eu lembrei de um filtro que tem no Instagram, que uma psicóloga colocou, que é assim, né, terapêutico, né, todo mundo falando sobre, aí é escrito assim, orgulho da psicóloga ninguém posta, né? Orgulho na Nutri, né, mas orgulho da psi ninguém posta, porque tem toda essa orgulho do questão... psicólogo vem DM. Então, assim, tem toda uma questão ainda de um estereótipo, das pessoas terem muita ainda dificuldade, né, psicologia para quem não está bem, né, psicologia para quem está doente, tem algum transtorno, tem algum diagnóstico, enfim. E, gente, é muito mais do que isso, viu? Como a gente já disse aqui, é muito mais do que isso. A ideia, como o Fernando disse, é então que a gente busque terapia no momento em que a gente percebe um entrave de algo, ou um incômodo inicial ali, tipo, algo tá estranho, não sei exatamente o que é. E é um pouco por isso que a gente resolveu se reunir para dialogar sobre saúde mental e psicologia, né? Para que as pessoas consigam, talvez, perceber melhor quando esse momento chegar. Sim. Né? Para que não seja no momento de eu estou precisando de uma emergência, um pronto-socorro de psicologia, porque eu cheguei aqui no meu limite. Sim, e fazendo analogia com o que o Fernando disse, né, você não precisa deixar a ferida infeccionar, né? Quando ela começar, estiver ali dolorida, incomodando no dia a dia, fazendo uma analogia, de repente talvez seja a hora de buscar, né? E aí você não está encontrando recurso para curar, e aí para curar essa ferida, digamos assim, vamos falar no sentido simbólico, talvez essa seja a hora, não deixe chegar numa infecção que precisa, de repente, de uma internação, né? Assim, procure antes, né? Uma ajuda profissional. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando nas besteiras da bebê, né? Que tipo assim, se a gente sentir uma dor, fazer que nem a minha filha. Qualquer menor sintoma de dor, o mínimo que ela faz é cara feia. E o máximo que ela faz é gritar. Então, quando você tiver vontade de gritar, você grita, terapia! E vai. Procure o psicólogo mais próximo. E vai dar certo. E pessoal, da vida real. Justamente. O nosso papo tá ótimo. A gente trouxe 2 tópicos que a gente considera importantes para a gente poder falar, né? Essa questão de terapia não é apenas emergência e também esse ponto de muita coisa terapêutica, mas nem tudo é psicoterapia. A gente falou sobre esses 2 pontos, a gente espera que vocês gostem desse conteúdo e aproveitem. A Mari vai estar dando uma olhada nos conteúdos para a gente poder trazer aqueles cortes maravilhosos para vocês. E por hoje, infelizmente, é dado nosso tempo do Por Mais Simples Que Seja. E a gente vai estar voltando em breve. E vamos fazer aquele clichê básico. Curta, comente, compartilhe. Se você gostou do conteúdo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E se inscrever no canal também é muito importante para a gente. Se inscreva no canal, gente, por favor. Aí. Compartilhe os vídeos com os amigos. Compartilhe com aquela pessoa que precisa, talvez, aí que você acha que precisa de terapia, né? Para ela pensar sobre isso. Então, compartilhe. Mas se você não faz terapia e quer compartilhar com alguém, talvez você seja essa pessoa. Talvez. Olha só. Verdades estão na mesa, né? Exatamente. Ouvir verdade. Já dizia o Érico Rocha, você não pode mais desver nem desouvir o que você ouviu e viu. Então, tá na mão de vocês. Galera, agradeço demais a atenção de todos vocês. Meninas, a participação de vocês é incrível. Então, a gente se vê no próximo. A gente ainda vai dar um nome mais interessante, mas por enquanto, por mais simples que seja, podcast? Talk? Por mais simples que seja podcast ou talks. Então pronto. Podcast. Podcast. Por mais simples que seja pod.
Pronto. Então, galera, tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Valeu.